Boa noite, espero que todos estejam bem. Estamos dando início à nossa apresentação do nosso trabalho de extensão, que tem como título Qualidade da Água, onde os participantes são Josélia Oliveira, Janaína Damares e Tassiele Gomes, e tem por orientador o professor doutor Alberto Antônio. Primeiramente apresentando, eu que vos falo, né? Josélio, Tassiele logo ao centro e Janaína à minha direita. Bem, primeiro a gente deve entender um pouco do contexto, do que é justamente esse monitoramento dos corpos hídricos, ou seja, o aporte de substância nos mananciais. Bom, como todos nós sabemos, essa água ela vai justamente de efluentes domésticos, industriais, como também de escoamento superficial urbano e agrícola. De maneira que essa água ao correr para um rio ou correr para um poço, ele traz justamente contaminantes. E esses contaminantes ele pode ser tanto um contaminante orgânico, como também um contaminante sintético. E na maioria das vezes, esses contaminantes são altamente bom, e cada uma dessas fontes possui uma característica própria. E E esses contaminantes, que eles deveriam ser na realidade biodegradáveis, na sua grande maioria não são. Como por exemplo, nós temos aqui perto de nós o polo têxtil, que se encontra lá na cidade de Toritama, onde aquele tingimento de jeans, aquele corante que vai nas roupas, ele é na maioria das vezes jogado diretamente no rio. Como também, como todos nós sabemos, o Nordeste ele é altamente agrícola, produtor de cana-de-açúcar, onde nós temos adubos minerais, que ao ser colocado no solo e ao chover, esse adubo ele é carregado, escoado para o rio. E na medida que ele vai sendo carregado para o rio, ele pode vir a causar eutrofização daquele rio. Como também bactérias através dos contaminantes orgânicos, através dos nossos efluentes domésticos. Bom, e mesmo separando os poluentes em grupos, que são vários tipos que existem de poluente, não tem como verificar todos os poluentes de uma única vez, porque é muito diverso, seja ela de indústria, seja ela de residência. Então, para que isso fique mais fácil analisar, se dividiu em grupos. E esse grupo é o que nós chamamos de parâmetro de qualidade da água. E nós dividimos ele em três fases. Primeiro, o físico, segundo, o químico, como também o microbiológico. De maneira que esse indicador da água nós chamamos justamente de IQA. E eles incorporam justamente todos esses parâmetros no seu total 9, que é o oxigênio dissolvido, os coliformes fecais, o pH da água, o DBO, que é a demanda bioquímica de oxigênio, nitrato, fosfato, a variação de temperatura, que é muito importante, a turbidez e os resíduos totais. De maneira que quando nós coletamos os dados de todos aqueles índices, daquele índice anterior, nós formamos justamente o IQA, o índice da qualidade da água. Onde, por exemplo, se nós tivermos um IQA acima de 90%, nós temos uma água excelente qualidade. E na medida que ela vai baixando, nós teremos outros resultados. Como, por exemplo, entre 70 e 90, nós teremos uma água boa. Entre 50 e 70, nós teremos uma água média. Entre 25 e 50, uma água ruim. E uma água que vai de 0 a 25, uma água muito ruim. Então, esse nosso projeto, ele tem como objetivo principal que é justamente fomentar, não é? Buscar a implementação de um programa de monitoramento da água. E não é somente uma implementação momentânea, mas que sim siga uma implementação contínua desse projeto, para que essa água dessa região que a gente
está analisando, continue, não só agora, mas para que a gente possa manter justamente um índice de qualidade muito boa da água. E isso vai ser estendido, por exemplo, para outros setores. Apoiar também o desenvolvimento de estudos, pesquisas na área, porque, como nós sabemos, existe muito pouco, como todos nós sabemos, existe muito pouco investimento nessa área. E como tem pouco investimento, essa água é pouco analisada. E essa água pouco analisada, ela pode justamente estar trazendo doenças para as pessoas. Como também um dos nossos objetivos é justamente estabelecer parcerias com secretarias municipais. Como, por exemplo, hoje a gente analisa água só de uma comunidade. Mas por que não a gente não estender justamente essa parceria para uma secretaria de educação, onde a gente passa, a partir desse momento que estabeleceu essa parceria, analisar águas das escolas, como, por exemplo, também a Secretaria de Saúde, para que a gente possa estar analisando não só de uma localidade específica, mas sim de várias localidades. E assim sucessivamente, com diversas prefeituras, com o governo do estado e até o governo federal. Os objetivos alcançados desse projeto é justamente a determinação desses parâmetros, porque esses parâmetros têm que ser levados em consideração a localidade que está se coletando essa água. Então, existe a necessidade de formar um padrão de análise de água, como também o procedimento de coleta, porque não é simplesmente chegar lá e coletar água, existe todo um procedimento, a água tem que ser pego de maneira correta para que nossas mãos ou qualquer outro objeto ou qualquer outra coisa venha contaminar a água e assim a gente venha descartar esse teste. Como também a identificação de todos os poços a serem vistoriados. Ou seja, como eu falei anteriormente, vai ser justamente um processo de coleta, como também de análise contínua e não só momentaneamente. O público-alvo, a princípio, para a implementação desse projeto da coleta da água, é justamente a comunidade Califórnia, que se encontra no município de Pojuca, vizinho do nosso Instituto Federal de Pernambuco. Ou seja, essa área que está em vermelho demarcada. Os resultados e contribuição do projeto à comunidade, isso fica muito evidente, porque uma vez que essa água é coletada e analisada de forma gratuita pelo Instituto Federal, que é uma parceria com o Instituto Federal nesse projeto de extensão, a gente está contribuindo, identificando, por exemplo, contaminantes nos poços que é utilizado por essa comunidade. E esses poços são utilizados comunitariamente, ou seja, várias pessoas. Então, uma vez que nós analisamos, nós identificamos, levamos o resultado que aquela água ela está contaminada ou não está contaminada, isso ajuda justamente a comunidade, como também a Secretaria de Saúde. Como, por exemplo, se tiver uma determinada bactéria que pode trazer uma determinada doença, essa comunidade vai ser avisada, a Secretaria de Saúde será avisada, e com isso se evitará justamente que pessoas fiquem doentes, e isso com certeza irá acarretar que o sistema de saúde ele não ficar sobrecarregado, porque essas pessoas foram avisadas anteriormente. As perspectivas futuras é justamente fechar parcerias, parcerias com a Secretaria Municipal de Saúde, Secretaria Municipal de Meio Ambiente, Secretaria de Educação, não só lá do município de Pojuca, mas de todas as cidades circunvizinhas, como, por exemplo, a cidade do Cabo de Santo Agostinho, a cidade de Escada, Jaboatão dos Guararapes, Sirinhaém, Rio Formoso, ou seja,
todas as cidades em torno que fica no adjacente justamente do Instituto Federal de Pernambuco, Campos e Pojuca. Faremos o contato com essas prefeituras, com essas secretarias. Mostraremos justamente a importância do projeto, a importância justamente de se coletar e analisar essas águas, que isso pode justamente fazer com que o sistema de saúde não fique sobrecarregado e possa vir tá evitando qualquer contaminação de pessoas pela água. Bem, se quiser conhecer mais desse projeto, de outros projetos que nós fazemos parte, aí está nossas mídias sociais, tá? Que é justamente a página no Instagram Reagindo à Química, como também o nosso canal no YouTube, o Reagindo à Química. Então, se vocês podem estar lá entrando, se inscrevendo, vendo as publicações que nós já temos lá, como por exemplo, como a pandemia do Covid-19, como, como também justamente a coleta de água. Então, é uma página bem legal para que todos possam estar entrando e participando, deixando comentário, justamente também trazendo assuntos que nós possamos trazer que seja do interesse de vocês. Aí está o QR Code para quem quiser acessar nossas páginas e desde já, muito obrigado.